Gente, eu estou fazendo virtualmente o curso livre de Arqueologia Amazônica na Universidade Federal do Amazonas. E continuando com os meus vídeos que eu posto toda terça-feira para falar sobre a história do Brasil, hoje o tema então será Arqueologia no Brasil. Muito interessante. A arqueologia é o estudo da presença humana e busca o passado não escrito através da cultura material dos lugares sagrados, pois esses tiveram significado na vida e na cultura daquelas pessoas em outra época. Qualquer localidade que apresente evidências de presença anterior ou influência de seres humanos é muito importante para essa área de estudo. Nas paisagens e sítios arqueológicos do Brasil, podemos aprender muito sobre os antepassados do continente e também sobre o passado dos indígenas. Temos exemplos de sítios arqueológicos importantes em todas as regiões do Brasil. Tem os megalitos de Calcoene, no Amapá, as pinturas rupestres em Monte Alegre, no Pará, e na Serra da Capivara, no Piauí, que também é bem famoso. Tem os geoglifos no Acre, que estão sendo estudados na Fazenda Paraná, os sítios de terra preta no Amazonas, muitos localizados assim, alguns no sítio Laguinho e tem outros locais, né? E sambaquis pelo Brasil afora. E tudo isso evidencia a ocupação de humanos. A quantidade de sítios arqueológicos existente na região amazônica é grande, demonstrando uma grande ocupação de pessoas em épocas passadas. Encontramos também florestas manejadas em algumas áreas da floresta, ou seja, percebe-se que foram criadas propositalmente para a alimentação de povos antigos, que eram em maior número do que agora. Hoje, a população é muito pequena se comparada com a de antigamente. As estimativas mais concretas apontam que cerca de 10 milhões de pessoas viviam na Amazônia no momento da chegada dos europeus, né, no momento do descobrimento. Só chegamos a uma quantidade de pessoas parecida com a que existia em 1499 no final do século XX na região. Então imagina como que mudou, né? A arqueologia na região amazônica do Brasil começou como um projeto para o Império. Então, assim, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi criado até em 1818, antes da independência ainda. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi criado em 1939. E, geralmente, todos eles foram organizados por não nativos da Amazônia e ainda contando com a presença de arqueólogos estrangeiros. No século XIX, Carlos Hart, que é um conhecido geólogo canadense-americano, conduziu os estudos dos pedaços de cerâmicas encontrados na região de Marajó e do rio Tapajós, e os comparou como produções dos antigos oleiros da Grécia Antiga, ou seja, fez um grande elogio naquela época, né? Isso no século XIX lá. A região que compreende o Rio Negro já era muito conhecida por brasileiros e estrangeiros em seus aspectos pré-históricos, né? A vila de Taquatiara, próxima de Manaus, foi descrita, por exemplo, em 1848 por sua imensa quantidade de pedras e lajes pintadas, e advindo disto o seu nome de origem indígena. E anteriormente, o Marechal Cunha Matos mencionou também figuras de rochedos no Rio Negro, bem como de tribos indígenas que conservariam vestígios fenícios. No mesmo período e local, o explorador francês Mr. Boeuf teria encontrado pedras gravadas ou estátuas esboçadas que atestam a existência de uma antiga civilização. Os grafismos rupestres que ocorrem neste local são integrantes da denominada tradição amazônica, geralmente compostos por figuras humanas, radiadas, gravadas próximas das cachoeiras. E uma das características da pesquisa arqueológica desenvolvida no Brasil durante o século XIX foi a busca de vestígios que pudessem vincular o passado nacional às grandes civilizações, como fenícios, vikings, chineses, incas e astecas. Então, assim, foi constante a procura por ruínas e cidades petrificadas perdidas, incentivada pelas descobertas que europeus realizavam na América Central, na Ásia e na África. Inscrições e pinturas em rocha serviram a comparações com a escrita e os símbolos gráficos de povos mediterrâneos, considerados superiores do ponto de vista cultural, né? Porque isso assim, é um certo preconceito que tinha na época. Ele procurava essa coisa do fenício. E cerâmicas e artefatos líticos também propiciavam analogias com a forma e a iconografia de objetos de outros continentes ou das Américas. O objetivo de tais pesquisas era encontrar sempre esses indícios que pudessem explicar a origem do homem americano, traçando rotas de contato e de migrações do velho para o novo mundo, e além de identificar similaridades da língua
e da cultura material entre distintos povos, de maneira a construir uma genealogia e uma cronologia de ocupação humana das Américas. Sei lá, conforme determinava o paradigma difusionista daquele momento, né? Então, nesse contexto, ainda foi pouco estudado até o momento essa questão das distintas expectativas em diferentes lugares e instituições criadas com as descobertas arqueológicas que ocorreram na segunda metade do século XIX no território brasileiro. Alguns autores se preocuparam em investigar como os vestígios materiais de antigas culturas foram apropriados por instituições e intelectuais localizados em várias regiões do país, dando origem a múltiplos discursos identitários e nem sempre coerentes com as formulações elaboradas na corte. Então, nos últimos 20 anos, com a decodificação do genoma humano e com as novas tecnologias, muita coisa mudou nas pesquisas. E eu vou falar sobre isso também em outro vídeo, tá bom? Então, assim, uma coisa que precisamos divulgar mais é a respeito da relação entre o Museu Nacional, que foi o principal centro brasileiro de pesquisas arqueológicas no século XIX, né, e que foi atingido por um grande incêndio em setembro de 2018, né? E as instituições provinciais, sobretudo agremiações e museus pelo Brasil, que também tentam desenvolver pesquisas e manter relações e coleções nas várias capitais. Dentre os mais importantes museus do nosso país, com acervos arqueológicos, estão o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que não sabemos quando será reconstruído e reaberto. Temos também o Museu Paraense Emílio Goede, em Belém, e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, entre outros, né? Estou citando só alguns. Semana que vem tem mais. Tchau!